Hoje nós vamos dar uma catequese que tem o título Os Santos Anjos auxiliam a Igreja na sua ação santificadora. A catequese é o segundo tema do curso geral, como os anjos ajudam a Igreja a realizar a sua missão. A semana passada vimos os 3 tronos e hoje então, como tinha dito, os santos anjos auxiliam a Igreja na sua ação santificadora. E damos início à nossa meditação com uma pequena leitura da carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 18 a 20. Cristo é o princípio, o primogênito dos mortos, pois devia ter em tudo a primazia. Porque foi do agrado de Deus que nele residisse toda a plenitude e por ele fossem reconciliadas consigo todas as criaturas, pacificando pelo sangue da sua cruz tanto as da terra como as dos céus. A Sagrada Escritura começa com o livro do Gênesis e o capítulo 1 e o capítulo 2 fala da criação, fala da ordem que Deus estabeleceu no princípio, antes do pecado original. E pela harmonia que existia entre as criaturas irracionais e o homem, e a união do homem com Deus, vemos realmente a ordem de todas as coisas saídas diretamente da mão do Deus Santo. E esta ordem, a ordem da criação, foi quebrada pelo pecado original e Deus enviou o seu Filho ao mundo na plenitude dos tempos para inaugurar os novos tempos. E Jesus substituiu a ordem da criação perdida pela ordem da graça. Portanto, todos os méritos da sua vida terrena, tudo o que ele operou, toda a obra da redenção que ele realizou, portanto, todos os méritos, todas as graças que brotam da obra da redenção, o Senhor entregou todas estas graças à administração daqueles que o Senhor pôs à fronte em sua igreja, que é os apóstolos, que são as 12 pedras de base fundamentais da Igreja de Cristo. E à frente do Colégio dos Apóstolos, nós temos a primazia de Pedro. E esta mesma coisa que acabei de vos explicar aparece na Sagrada Escritura, na carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 5. Não foi aos anjos que Deus submeteu o mundo vindouro de que falamos. Portanto, reparem, a carta aos Hebreus fala do mundo vindouro. O mundo vindouro é o mundo futuro, que é regido pela nova economia da graça. Por isso, na administração das graças redentoras, o Senhor entregou aos apóstolos e não aos anjos, mesmo que eles sejam membros da igreja
corpo de Cristo. Da mesma maneira que nós dizemos Senhor, chamamos a Jesus nosso Senhor, os anjos também chamam. E, tal como nós, os anjos têm como sua cabeça Jesus Cristo. Apesar dos anjos não serem eles que administram as graças, eles, contudo, no tempo da igreja, têm uma missão importantíssima. E essa missão diz-nos também a carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Não são todos os anjos e espíritos ao serviço de Deus que lhes confia missões para o bem daqueles que devem herdar a salvação. Portanto, vocês vejam, isto é importante. Eu gosto muito de citar e cito muitas vezes esta passagem da carta aos Hebreus 1,14. Eu gosto muito dela porque nos dá ideias muito claras. Deus criou os anjos primeiramente para ele. Os anjos são dele, estão ao seu serviço. Mas, por misericórdia, Deus os envia em nosso favor. Por quê? Porque nós somos herdeiros do céu. Nós somos herdeiros de todas as promessas que o Senhor nos fez em nome do Pai. É verdade. Por misericórdia, eles exercem um ministério, exercem uma missão em nosso favor. Porque para nós alcançarmos o céu não é fácil. Por quê? Porque o nosso caminho é cheio de altos e baixos, cheio de pedras e de espinhos, e além disso nós estamos continuamente num combate. E vocês sabem que o inimigo, ele não tira férias. Por isso, para nós, este caminho para o céu não é fácil. E por isso precisamos da ajuda dos santos anjos para combaterem os anjos maus. E se eles exercem este ministério, este serviço em nosso favor, é porque eles participam da única mediação entre Deus e os homens. A única mediação é de Jesus Cristo. Tal como ele disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. E os anjos participarem da mediação de Cristo, como Nossa Senhora participar da mediação de Cristo, como até nós participamos da mediação de Cristo, quantas vezes Nosso Senhor se serve de nós para ajudar alguém, para consolar alguém, para dizer uma palavra a alguém. Deus serve-se de nós. Portanto, para as criaturas participarem da única mediação de Cristo, não ofuscam nem diminuem esta única mediação. Pelo contrário, mostram como ela é eficaz, como ela é grande, como ela é poderosa. E o Catecismo da Igreja Católica, no número 970, explica-nos exatamente isto. Com efeito, todo o influxo salvador, isto é, as graças que os anjos nos dão da parte de Cristo, cabeça comum de todas as criaturas, deriva da abundância dos méritos de Cristo, funda-se na sua mediação e dela depende inteiramente, aurindo aí toda a eficácia. Efetivamente, nenhuma criatura se pode equiparar ao Verbo encarnado e redentor, mas, assim como o sacerdócio de Cristo é participado de diversos modos pelos ministros e pelo povo fiel, e assim como a bondade de Deus
sendo uma só, se difunde variadamente pelos seres criados. Assim também a mediação única do Redentor não exclui, antes suscita nas criaturas cooperações diversas que participam dessa fonte única. E este belo pensamento, que nos dá o catecismo nesta parte, é completado por outros dois artigos, também do Novo Catecismo, o número 334 e 335. Portanto, completa este pensamento da seguinte maneira. Portanto, toda a vida da Igreja, tudo o que a Igreja faz, beneficia da ajuda dos santos anjos. E vocês vejam, na liturgia da Igreja, o que é a liturgia? É a celebração dos sacramentos. Na celebração dos sacramentos, a Igreja associa-se, por exemplo, na Santa Missa, no fim de cada prefácio. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, rezando numa só voz: Santo, Santo, Santo. Portanto, em cada Santa Missa, a Igreja da Terra se une à Igreja do Céu para dar ao Deus três vezes santo o mesmo louvor e a mesma adoração. Também a Igreja, quando reza na missa a oração eucarística número 1, invoca o anjo, invoca a sua mediação para que seja o anjo e levar até ao trono de Deus no céu Jesus Cristo vítima sobre o altar que se imola, que dá a sua vida. Nós temos, depois da consagração do cânon romano, da oração eucarística número 1, aquela oração: Deus Todo-Poderoso, nós vos suplicamos. Outra súplica na liturgia da Igreja é na missa dos funerais. Depois da comunhão, nós temos o responsório. E no responsório, nós dizemos: vinde ao seu encontro, anjo do Senhor, recebei a sua alma, levai à presença do Senhor. Por isso vocês vejam, na liturgia oficial da Igreja, se invoca os anjos e pede-se a sua assistência. Também a Igreja publicamente celebra os santos arcanjos no dia 29 de setembro e celebra os anjos da guarda no dia 2 de outubro. E nós, portugueses, nós temos ainda o privilégio, no dia 10 de junho, temos a festa do Anjo da Guarda de Portugal, com missa própria e com ofício próprio. Por isso, nesta certeza que a Igreja beneficia da presença e da assistência dos anjos em todos os seus atos, nós podemos ter a certeza que, primeiro, a Igreja Universal tem um anjo protetor, que é São Miguel. São Miguel é o anjo protetor da Igreja Universal. No Antigo Testamento, São Miguel era o anjo da guarda do povo judeu, do povo da primeira aliança. Quando veio Jesus Cristo e a Igreja sucede à sinagoga, quando a primeira aliança é substituída pela segunda aliança, vemos então São Miguel tomar sobre si a defesa e a guarda da nova Igreja. Eu pessoalmente estou convencido que, apesar de São Miguel ser o protetor da Igreja Universal,
ele não deixa de proteger também o povo judeu de uma maneira especial. No entanto, vemos que a sua missão de proteger e defender a Igreja de Cristo até ao fim dos séculos realmente é uma tarefa primordial. Também, além do anjo da guarda da Igreja Universal de Cristo, nós temos também os anjos protetores dos povos. Cada nação tem o seu anjo da guarda. E quem nos dá testemunho disto é São Francisco Xavier. Ele escreveu numa carta, ele exprimiu a sua grande confiança que ele tinha nos anjos da guarda dos japoneses para a evangelização do Japão. E eu, nesta catequese, consegui uma pequena parte desta carta que São Francisco Xavier escreveu aos seus irmãos de Goa. Vivo com enorme esperança de que Deus me concederá a graça da conversão deste país, porque, desconfiado de mim mesmo, pus toda a minha confiança em Jesus Cristo, na Santíssima Virgem, sua mãe, e nos 9 coros dos anjos, de entre os quais escolhi para protetor o príncipe e campeão da Igreja Militante São Miguel. Muito espero deste arcanjo, a cujo particular desvelo foi confiado este grande reino do Japão. Todos os dias a ele me encomendo de modo particular, assim como a todos os anjos da guarda dos japoneses. Também é crença da Igreja, faz parte do tesouro da fé, que além dos anjos protetores das nações, há também os anjos protetores das dioceses e das casas de Deus. Na primeira carta aos Coríntios, São Paulo recomenda que as mulheres na igreja tenham a cabeça coberta em atenção aos anjos. Que anjos? Os anjos protetores das casas de Deus. Portanto, é da opinião Orígenes e São João Crisóstomo que há anjos protetores para cada diocese. Para cada diocese. E Santo Ambrósio diz-nos: tudo está repleto de anjos, o ar, a terra, o mar, e as igrejas sujeitas à sua vigilância. Um testemunho maravilhoso que nós temos a fé ao anjo da diocese dá-nos São Francisco de Sales no seu livro Introdução à Vida Devota. Eis o que o santo recomenda. Tende devoção habitual aos anjos. Amai e reverenciai o anjo da vossa diocese. O mesmo santo cita o seguinte e belo exemplo de solicitude e de auxílio prestado pelos anjos celestes a todos os que creem na sua existência e os invocam. No seu regresso da Alemanha, onde muito trabalhara para a glória de Nosso Senhor, o beato Pedro Fabre, primeiro sacerdote pregador da Companhia de Jesus e primeiro companheiro de Santo Inácio de Loyola, fundador da mesma Companhia de Jesus, contava que, nas suas pregações, através de vários países heréticos, se sentira grandemente animado pelo fato de logo à entrada ter o costume de saudar o anjo da guarda
das diversas freguesias. Reconhecia que eles invisivelmente lhe dispensavam o seu celestial favor, ora defendendo dos insidiosos embustes dos heréticos, ora insinuando-se nas almas e tornando-as dóceis à doutrina da salvação. Portanto, vocês vejam, São Francisco de Sales dá testemunho, reverenciai o anjo da vossa diocese, como citando o Beato Pedro Fabre, ele dá-nos testemunho dos anjos da guarda das diversas freguesias. E é interessante que o Santo Cura de Arce também dá testemunho, pelo exemplo, da fé no anjo protetor das paróquias. Quando ele avistou pela primeira vez a aldeia de Arce, quando ele viu a igreja, ele invocou o anjo protetor daquela paróquia. Resumindo e concluindo, além do nosso anjo da guarda, nós temos diversos anjos protetores. Primeiro, São Miguel, o anjo protetor da Igreja Universal. Segundo, o anjo do país. Nós, como imigrantes, nós estamos sob a tutela do anjo de Portugal, nosso país de origem, e o anjo do Canadá, nosso país de acolhimento. Também estamos protegidos pelo anjo da nossa diocese e pelo anjo da nossa paróquia. Por isso vocês vejam, Deus não nos deixa sem esta proteção angélica para nós cumprirmos a nossa missão neste mundo, a nossa missão que temos na nossa paróquia, a nossa missão que nós temos na nossa diocese e na Igreja de Cristo, através do dogma da comunhão dos santos. Por isso, pelo dogma da comunhão dos santos, nós estamos unidos a todos os irmãos e irmãs que militam neste mundo, os irmãos e irmãs que se purificam no purgatório e os irmãos e irmãs que já estão na Igreja triunfante. E por isso o Senhor nos deu todos estes protetores exatamente para cumprirmos a nossa missão e partirmos deste mundo. Senhor, missão cumprida, tudo está consumado. Nós vemos, por exemplo, na catequese anterior, que os anjos rodeiam Deus no seu trono no céu, os anjos rodeiam Jesus nos seus sacrários, o trono de Deus na criação, e o nosso anjo da guarda adora Jesus presente no pequenino sacrário do nosso coração. E na liturgia, um momento sacratíssimo que nós vivemos, e por vezes nos habituamos a ele, e transforma-se em rotina, é um momento extraordinário que Jesus desce do céu ao altar no momento da consagração. É pena que nós, só pela fé, podemos imaginar este momento soleníssimo. Mas para sustentar a nossa fé, o Senhor concedeu algumas almas privilegiadas de contemplar o que é que se passa na verdade e que nós não vemos. Por exemplo, dá-nos testemunho desta realidade, o que se passa quando Jesus desce ao altar, nos dá este testemunho a beata Ângela de Foligno. Eu via Jesus Cristo descer dos céus, cercado de inumeráveis coortes flamejantes
de tal modo que, se não soubesse que Deus faz por medida, acreditaria não haver conta para tais esplendores. Tamanho era o número que a vista e o espírito desnorteavam, a tal ponto que era enchente de luz o que nós chamamos comprimento, largura, profundidade. O abismo parecia ter tantas essas dimensões para mais se alargar até ao infinito. Portanto, vocês vejam, a beata Ângela de Foligno viu Jesus descer do céu, acompanhado com tantas miríades e miríades de anjos, que ela, na sua compreensão, dizia que não tinha conta. Realmente era a luz dos anjos que rodeavam Nosso Senhor, ela podia dizer que ia até ao infinito. Se ela não soubesse que Deus faz tudo por medida, se ela não soubesse que os anjos têm um número, ela realmente não era capaz de abranger as miríades e miríades, milhares e milhares de anjos que rodeiam ao Senhor quando desce do céu. E, através dos sacramentos, a Igreja celebra o tesouro da fé que está contido no credo. E por isso, quando a Igreja celebra, os anjos participam e a Igreja santifica o povo de Deus. A Igreja recebeu de Cristo duas missões: a missão de santificar através dos sacramentos e a missão de ensinar. E a missão de santificar se faz através dos sacramentos e também a Igreja tem uma oração pública universal que não é uma simples devoção. A oração pública da Igreja é chamado sacrifício de louvor, que sobe ao céu de todas as partes do mundo. E a Igreja herdou este sacrifício de louvor do judaísmo. Os judeus, ainda hoje, santificam as diversas partes do dia através da recitação dos salmos. Sabemos que Jesus, na última ceia, depois da última ceia, ele rezou os salmos antes, portanto, os salmos pascais, antes de saírem para o Jardim das Oliveiras. E o livro dos Atos dos Apóstolos diz-nos que nos primeiros tempos, a Igreja de Jerusalém, a começar pelos apóstolos, eles também iam ao templo fazer a oração dos salmos para aquela hora do dia. E no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, diz-nos que Pedro e João foram ao templo para a oração da 9ª hora. E quando iam a entrar no templo, encontraram aquele coxo que, em nome de Jesus, eles curaram. Por isso, a liturgia das horas é a Sagrada Escritura transformada em oração. O que é que são os salmos? São orações inspiradas pelo Espírito Santo que pessoas escreveram nos momentos importantes da sua vida, ou num caso de doente, ou num perigo de morte, ou quando eles estavam a ser perseguidos, caluniados, ou então tem outros salmos que é uma explosão de alegria, de louvor a Deus pelas suas maravilhas ao longo da história.
Por isso, os salmos é a vida transformada em oração. E de todas as partes do mundo onde está o Santo Padre, os bispos, todos os sacerdotes, todos os diáconos, religiosos, religiosas, de todas as comunidades e muitos leigos que rezam a liturgia das horas, de todas as partes do mundo, sobe um louvor permanente até junto de Deus. E vocês não se admirem de eu falar aqui que há muitos leigos a rezar a liturgia das horas. Acreditem, nas paróquias onde eu estive, com a comunidade portuguesa, eu sempre introduzi a liturgia das horas. E ainda há pessoas que continuam este hábito, mesmo que eu já não esteja a rezar com o povo a liturgia das horas, porque eu estou numa paróquia francesa. E a missa portuguesa eu só tenho uma vez por semana, que é aos domingos. Mas o Catecismo da Igreja Católica, no número 1174, ele cita o Concílio Vaticano II. E nesta citação, vocês vejam que o próprio Catecismo fala de leigos que rezam a liturgia das horas. Vejam o que é que diz o Catecismo. A oração pública da Igreja, na qual os fiéis, clérigos, religiosos e leigos exercem o sacerdócio real dos batizados, celebrada segundo a forma aprovada pela Igreja, a liturgia das horas, é verdadeiramente a voz da própria esposa que fala com o esposo. Mais ainda, é a oração que Cristo, unido ao seu corpo, eleva ao Pai. Agora vocês vejam. Se na celebração dos sacramentos os anjos estão presentes, será que quando a igreja reza a liturgia das horas, os anjos também estão presentes? Aquele livro muito querido, muito bom, O Padre Pio e os Anjos, ele diz-nos claramente, ele dá-nos vários testemunhos que quando se reza a liturgia das horas, os anjos também participam. Portanto, vocês vejam, nas orações dos sacerdotes e dos fiéis, na salmodia dos monges e na celebração eucarística, é onde mais os anjos se afirmam. Diz este livro, O Padre Pio dos Anjos. E este livro cita vários exemplos que eu aqui hoje só me refiro a 4 santos. Mas eu poderia escrever muito mais, mas para que a catequese não seja longa demais, eu me limito a isto. Por exemplo, vejam o que diz Clemente Alexandrino. Diz que o gnóstico reza com os anjos, mesmo quando reza sozinho, porque o coro dos anjos permanece com ele. Outro exemplo, Santa Matilde. Conheceu por inspiração divina a forma exata como os santos anjos assistem ao cumprimento das ações seguintes. Quando alguém lê os salmos ou outros passos da Escritura, quando se ocupa em qualquer boa obra, os anjos estão presentes. Outro grande santo, São Bernardo. Na sua regra, lembra aos monges que o ofício divino é recitado na presença de Deus e dos anjos. A sua afirmação apoia o santo fundador na própria experiência. De facto, na cartucha de Claraval, fora-lhe concedido ver os espíritos angélicos
salmodiando com os religiosos. E por último, eu gostaria de citar um santo que eu gosto muito, é São Francisco de Assis. Este santo teve o grande privilégio de ver como os anjos participam na salmodia, na liturgia das horas, no sacrifício de louvor. E entre os anjos ele tinha uma especial devoção a São Miguel Arcanjo, em honra do qual ele jejuava, depois da Assunção de Nossa Senhora, 40 dias em honra de São Miguel. E hoje conhecemos isto pela Quaresma de São Miguel. E esta ligação com os anjos, não posso deixar de citar aquele serafim que imprimiu no seu corpo os estigmas, as santas chagas de Jesus no Monte Alverne. E também outro anjo que o motivou, que o elevou a capacidade da sua alma, de modo que ele entrou em êxtase só pela maravilhosa harmonia, pelo canto que ele ouviu de uma maneira tão doce que se semelhava ao som de uma lira. E em relação à liturgia das horas, o Senhor que lhe deu este privilégio de ver como os anjos se uniam aos religiosos, dá testemunho solano desta passagem, visto que no coro se cantava na presença dos anjos. Francisco desejava que o maior número de religiosos estivesse presente, entoando devotamente os salmos. Será que nós temos ainda o direito de duvidar perante tão belos testemunhos? Na verdade, não só na celebração dos sacramentos somos acompanhados pelos Espíritos bem-aventurados, como também na oração pública da Igreja. Mais uma vez eu digo, a liturgia das horas é a oração pública e universal da Igreja. É o laus perene, o louvor permanente que de todas as partes do mundo sobe ao céu. Por isso, tendo uma consciência mais clara desta realidade, como é importante nós não nos esquecermos de convidar o nosso anjo da guarda e todos os anjos para rezarem conosco e completarem tudo o que nos faltar em perfeição. Não se esqueçam, o anjo em Fátima, na primeira aparição, na primavera de 1916, ele disse aos pastorinhos: não temais, sou o anjo da paz, rezai comigo. O anjo, naquela aparição, convida os pastorinhos a rezar com ele. Ninguém nos impede de nós, pela nossa parte, convidarmos os anjos a rezarem conosco e completarem tudo o que nos faltar em perfeição. Para quê? Para que todos os nossos atos de piedade sejam cada vez mais agradáveis aos olhos de Deus. Reforcemos então a nossa união com eles através daquele ato de adoração que rezamos no final de cada prefácio na Santa Missa. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória.
Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas.